Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal aqui, Dr. Michael Iari. Espero que você esteja gostando. Hoje, gente, eu quero falar sobre esse assunto, climatério, menopausa. Lembra, climatério é o período todo, menopausa é só a última menstruação, lembra disso? Então, vamos falar um pouquinho, gente, dessa característica do climatério que está relacionada às doenças. Hein? Como assim? Pois é. O climatério pode, exatamente por ser uma fase tão desafiadora e exatamente por ser uma fase de metamorfose muito profunda, o climatério pode, digamos, engatilhar, manifestar ou piorar outras doenças. O climatério não é doença, tá? Climatério é uma fase de transição ou metamorfose. Menopausa não é doença, mas o processo do climatério pode piorar algumas doenças que já vinham acontecendo ou podem ajudar a manifestar essas doenças ou novas doenças. Sim, infelizmente isso acontece. Então vamos lá, vamos explicar isso dessa maneira mais simples. A falta dos hormônios, principalmente dos estrogênios, faz com que todo esse balanço hormonal realmente mude para um novo balanço hormonal pós-menopausa, pós-climatério. De fato, uma metamorfose hormonal muito profunda. Então aqui, por exemplo, a falta dos estrógenos faz com que todo o metabolismo ósseo mude. E aqui a gente tem, então, um grande perigo de começar a diagnosticar osteoporose. Osteoporose, gente, é a perda da densidade óssea. O osso vai ficando menos denso, mais rarefeito e, portanto, mais enfraquecido, mais suscetível a fraturas. Osteoporose pode ser um grande problema, um grande desafio durante o processo do climatério. Outras doenças aqui importantes são o grupo das doenças cardiovasculares, principalmente a pressão alta, a hipertensão arterial sistêmica. Se eu já tinha uma pressão levinha, aqui no climatério pode aumentar essa pressão. Se eu não tinha nada de hipertensão, mas tenho uma história familiar mais positiva para isso, no climatério pode começar a acontecer a hipertensão arterial, a pressão alta. Doenças das artérias coronárias do coração, as doenças cerebrovasculares, as doenças vasculares também, doença vascular periférica, seja arterial, seja venosa, as varizes, tudo isso pode sim piorar com o climatério. Ou pode aparecer no climatério, pode se manifestar durante o processo do climatério. Isso é muito importante. Também doenças da tireoide. Doenças da tireoide, gente, é muito comum que acabe acontecendo um hipotireoidismo. Pode ser muito comum aparecer um hipotireoidismo. Doenças autoimunes da tireoide, a doença autoimune mais comum da clínica, que é a tireoidite de Hashimoto, que é um processo autoimune da tireoide, que depois acaba se tornando num hipotireoidismo. Então, isso pode acontecer, tá? E é profundamente importante, portanto, esse acompanhamento clínico durante todo esse processo de metamorfose chamado climatério. Outras doenças neurológicas, principalmente as doenças neurológicas degenerativas, podem piorar ou aparecer no climatério. E, finalmente, gente, as doenças osteomusculares, as artrites, as artroses,
principalmente periférica, de dedos, punho, cotovelo e também grandes articulações também. A osteoartrose pode aparecer, muitas vezes aparece durante o processo do climatério, também de grandes grupos articulares, seja ombro, seja coxo femoral, seja joelho, e também as doenças reumatológicas. Então, doenças reumatológicas, por exemplo, como o lúpus, pode piorar com o climatério. Seja doenças reumatológicas tipo artrite reumatoide, pode piorar com o climatério. De maneira que o processo do climatério é também um processo de revelação de problemas clínicos. Mas lembra, isso muitas vezes é muito impactante, isso muitas vezes causa muito sofrimento, mas faz parte dessa biografia receber esse tipo de diagnóstico para fazer esse processo de mudança de vida. Porque o climatério é o processo de mudança de vida. Lembra os outros vídeos? Veja aí os vídeos. O que é o climatério? O climatério é uma metamorfose biográfica muito profunda. Nada mais natural, se eu tenho 50, 55 anos, desse processo também revelar diagnósticos clínicos que são fundamentais para mim mesmo nessa história de vida que seja mais profunda, né? Que seja mais verdadeira, para eu mudar a minha vida. Então, quis trazer isso para vocês porque é fundamental entender esse processo de climatério como esse grande processo que está ligado também a outras tantas doenças clínicas. Essas aqui são as principais, de longe, são as mais comuns, as mais importantes. E se você está assustada também, é importante dizer que também é possível que no processo do climatério não aconteça nada disso. Claro, né? Cada história é cada história, cada indivíduo é um indivíduo, precisa sempre lembrar, sempre olhar para a biografia singular de cada um de nós, né? Então, é importante lembrar, então, que se você está passando por esse processo, conheça esse processo, não fique assustada com esse processo, pergunte mais, conheça mais e não fique, digamos, surpreendida se de fato outros diagnósticos vierem junto com esse processo. Isso pode acontecer, isso não é uma tragédia, porque isso pode ser exatamente o processo importante para fazer uma elaboração e um cuidado clínico mais profundo. Bom, gente, é importante dizer que cada diagnóstico que vier junto com o próprio processo do climatério vai ser obviamente tratado, né? Na sua singularidade, na sua história clínica, pedindo os exames pertinentes, óbvio, fazendo a prescrição adequada, seja de medicamentos alopáticos, seja dos medicamentos antroposóficos, seja de fitoterapia. Hoje em dia, alguns suplementos acabam sendo muito interessantes, na osteoporose, por exemplo, suplementos interessantes de cálcio, vitamina D, não é? Muitas vezes é necessário e pode ser muito benéfico. Então, obviamente que todos os diagnósticos vão ser absolutamente tratados dessa maneira singular e importante.